E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu preciso começar esse vídeo dizendo pra vocês que é muito frustrante ver algumas pessoas falando que essa temporada tá ruim. Porque, mano, tem muita coisa boa que tá aparecendo e tem aí um do que promete ser um dos melhores animes de comédia do ano, que é o que a gente fala nesse vídeo hoje. Hoje a gente vai ter as primeiras impressões de Uramichi Onisan. Pra quem não conhece, esse é um mangá que começou a ser publicado em 2017 de uma forma digital. Ele já teve seus capítulos, né? Porque ele é lançado em formato de tirinhas. Aqui a gente conhece o nosso protagonista, o Uramichi Omota, que é um jovem adulto, nem tão jovem, né? Ele é um homem de 31 anos de idade. Ele é um ex-ginasta, né? Ele é um cara que ele vive preocupado em manter o corpo dele em forma. Então, basicamente, de uma forma retratada de uma maneira caricata, cômica, ele tá o tempo inteiro malhando, né? Preservando o corpo dele. E ele é responsável pelas atividades físicas de um programa infantil, de um programa de TV infantil. Então, ele tá sempre gravando cenas, pedaços do programa, onde ele tá interagindo com várias crianças. E é nesse momento que a maior parte das vezes um outro lado da vida dele surge. Em meio a suas conversas e interações com as crianças, o Uramichi ele não consegue deixar de lado a necessidade de dizer algumas verdades e algumas coisas da vida adulta, onde ele assume uma perspectiva muito sombria e meio que acaba com algumas esperanças das crianças, às vezes algumas situações, tornando uma situação que era pra ser divertida, fofa, em algo bem sombrio. E a gente vê esses elementos retratarem essa variação, essa instabilidade no humor dele de forma bem clara com vários elementos do anime, né? Como a forma como ele sorri, as expressões dele enquanto ele tá lidando com as crianças, como isso tudo muda, né? Tanto a atmosfera da história, do anime, dos quadros, como as expressões dele, a voz dele muda quando ele muda de perspectiva e quando ele acaba mandando uma real, assim, ó, pras crianças. Isso tudo é bem legal, porque o anime, ele acaba brincando com algumas realidades que a gente tem, porque quando tu é criança, existe muito aquele sonho, aquela perspectiva de crescer, se tornar um adulto e viver uma vida adulta, porque se cria uma certa admiração por isso. E o Uramichi, as atitudes dele, essa instabilidade no humor dele, mesmo nas gravações, né, essa instabilidade que parece ser ignorada por toda a equipe do programa, ele acaba indo em conflito com esse ideal de chegar à vida adulta, o que é muito legal, porque é uma coisa idealizada por nós aqui, e o anime acaba retratando muito dessa perspectiva que nós temos de como são as coisas por trás do que se sonha e como são as coisas por trás do que a televisão mostra, por exemplo. O anime, ele pega um protagonista que meio que vivia uma vida meio que de estrelato, né, como uma grande promessa da ginástica, que acaba seguindo um rumo diferente e que acaba representando através disso pra gente essa proposta de que os sonhos, eles acabam se esborrachando em determinado momento da vida adulta, né? Ele traz bem essa proposta de que nem sempre a vida adulta, ela é aquilo que era prometido pra ti enquanto tu era criança. Às vezes tu precisa apenas encontrar um trabalho que não vá direto com os teus planos, mas que pague as contas, né? E te permita viver. Ele é a realidade da vida adulta de forma muito clara, muito objetiva e divertida. Então a gente vê isso, né? Eles usando isso, abusando de críticas sociais, brincando com a realidade das pessoas além do trabalho, né? O que também cria uma reflexão interessante sobre as pessoas do show business que a gente acompanhou quando era criança, sabe? Como era a vida por trás da Xuxa, da Angélica, que apresentavam os programas infantis. Cria essa perspectiva e essa coisa na nossa cabeça que vai de encontro direto à vida adulta, que eu, pelo menos, vivo hoje em dia, e que eu me identifico com muita coisa, o que é muito legal. E basicamente o anime, ele constrói a comédia em torno disso, através de um formato de sketch, de tirinhas que seguem uma linha narrativa bem temporal, bem certinha, onde tu conhece os personagens aos poucos, eles são apresentados, tu entende a interação, o vínculo deles com protagonistas, mas eles vão sendo apresentados em pequenos trechos, coisas que vão criando, né, cada um com o seu plot, essas interações cômicas
cômicas e divertidas entre eles. É inegável que o fator identificação é um dos elementos mais relevantes para toda a proposta cômica do anime. A gente vai ter vários personagens, né, além do Uramichi, com os quais tu vai te identificar de alguma forma em alguma passagem. O Uramichi é aquele cara que gosta de beber depois do trabalho, que finge uma voz fofa por causa do trabalho, mas que na verdade ele fuma escondido para as crianças não verem, ele se preocupa muito com o corpo dele, ele é bem narcisista, ele é assustador, os currais dele morrem de medo dele, e ele leva uma vida que ele considera bastante solitária, com a qual ele não aprendeu a lidar ainda bem, mas cara, a hora de ver ele acordando, assim, querendo morrer por ter acordado cedo, é maravilhoso. A gente tem outros personagens como o Mitsuo e o Tobikichi, que são dois currais dele da faculdade, que agora são também funcionários dessa mesma empresa, desse mesmo programa, que fazem dois mascotes ursos, que tem personalidades bem diferentes. Um deles é mais agitado, mais invasivo, mais efusivo. O outro é mais calmo e despreocupado, assim, fazendo alguns comentários pertinentes / impertinentes em alguns momentos, cada um com sua personalidade bem clara. A gente tem depois os dois cantores do programa, que é o Ikiteru e a Utano, que são também pessoas mais velhas, né, que também tem meio que uma realidade por trás de tudo, e são interações muito legais, porque essas personalidades distintas juntas, unidas ao fato de brincar com estereótipos da vida adulta, com essas questões sociais da vida adulta, né, indo direto contra isso, entrando direto em conflito com os nossos sonhos e perspectivas de quando éramos crianças, acabam criando interações muito divertidas, muito engraçadas. Como eu falei até agora, a narrativa abusa bem disso, criando essa narrativa divertida, leve, num ritmo muito bom, que tu vai te envolvendo naquilo ali, te envolvendo nas pequenas piadas, pequenas coisas que vão levar a algumas situações que são cada vez mais divertidas. A animação tá bem saudável, né? Eles já abusam bastante de um traço gostoso que é vindo do mangá. Eu acho que o próprio Uramichi, por exemplo, ele é desenhado pra gente de uma forma bastante simples, vamos dizer assim, né? Ele não é um personagem cheio de traços exagerados. Ele tem uma aparência bastante padrão, assim como vários dos outros personagens, por mais que um deles seja mais lindão, o outro ele tenta parecer um pouco mais jovem por ser Kouhai, então acabam abusando desses traços. Mas o Uramichi, ele vem com a proposta de ser um cara normal, que leva uma vida normal e não é tão feliz por trás disso tudo, e o design dele combina bem com isso, além dele ser lindo, tá? Todos os personagens dessa obra são maravilhosos, de mulheres a homens, eles são perfeitos, cara. Esses 6 protagonistas são maravilhosos, maravilhosos, sério, eu fico deslumbrado, assim, ó, qualquer um deles pra mim é o homem do ano. A animação é fluida e consegue entregar bem a proposta cômica do anime, as variações de humor, a intensidade das piadas, ele consegue entregar bem. A trilha sonora é uma coisa que me chamou a atenção, e eu não digo ela de forma musical, mas tem uma cena que me chama muita atenção nessa questão, é quando o Uramichi, ele e o Ikiteru, eles acabam fazendo uma piada muito boba. O Ikiteru faz uma piada muito boba que ele se perde de rir com aquilo, ele não consegue se recompor em momento nenhum, e há uma risada que eles usam aqui tão natural, tão realista, com ele se engasgando, faltando ar. Mano, aquela cena é maravilhosa pra mim, sério, eu fico deslumbrado, porque ainda a cena vai longe com o Uramichi abusando daquilo, tirando, meio que brincando com o Ikiteru, que tenta se controlar o tempo inteiro. É uma cena muito boa. Uramichi Onisan não tem erro, tá? É uma comédia divertida, com um traço fofo, com personagens carismáticos e atraentes, todos bem singulares, que vão te envolver em uma história muito divertida, com a qual a maior parte das pessoas vai se identificar com certeza, e esse é um dos fatores que torna a obra mais divertida, mais engraçada ainda. Se você já assistiu Uramichi Onisan, deixa aí nos comentários o que você achou. Se gostou desse vídeo, deixa o like. Se é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações, me segue nas redes sociais, sou @Gutunu no Twitter e no Instagram. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!